Oi gente, tudo bem? Bom, tem muita gente nova chegando aqui no canal ultimamente, então eu vou me apresentar de novo, porque eu acho que eu só fiz isso lá no comecinho do canal, quase 3 anos atrás. Eu sou a Ana Carol Machado, sou atriz, sou graduada em psicologia, tenho também formação em yoga para gestantes e esse canal surgiu de um projeto Mãe por Natureza que começou com um blog e ele surgiu depois que o meu filho nasceu, o Francisco, então sou mãe do Francisco. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos sempre. Hoje eu quero falar diretamente com vocês, estava com saudade de falar mais de pertinho com vocês. Mas como tem surgido muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas sugestões de vídeo de um tempo pra cá, eu resolvi fazer aí uma sériezinha de vídeos conversando sobre as questões de vocês, fazendo os vídeos que vocês me pedem, respondendo perguntas. E o vídeo de hoje é sobre viagem. Quem me acompanha aqui, quem me acompanha nas outras redes sociais já viu, já percebeu que eu viajo muito com o Francisco e desde que ele era bem pequenininho, né? A primeira viagem dele a gente fez quando ele tinha 3 meses e meio para o Rio de Janeiro e nunca mais paramos de viajar. A gente já gostava muito de viajar quando o Francisco ainda não tinha nascido, quando a gente era só casal, e a gente quis muito manter essa paixão viva. Percebemos que isso não era assim tão difícil quanto parecia. Então eu vou compartilhar aqui com vocês hoje um pouquinho das estratégias que eu tenho para facilitar, para viabilizar as viagens. Foi uma dúvida que surgiu no Instagram e em alguns outros lugares também, algumas outras mensagens que eu recebi sobre a estrutura que eu monto para viajar com o Francisco. E vamos lá, eu selecionei 10 dicas para vocês para estruturar uma viagem com filhos, coisas que eu considero que são fundamentais, que fazem toda a diferença hoje para mim quando eu vou viajar com ele. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, eu já falei um pouquinho disso lá no Instagram, fiz um post sobre isso, é a rede de apoio. Quando a gente vai fazer alguma viagem que eu considero que é muito complexa e que a gente poderá precisar de mais apoio, de mais suporte, ou viagens que sejam de trabalho, ou que a gente vai ter algum compromisso específico, que começa muito tarde, que não teria como levar o Francisco, eu tento sempre levar algum apoio, geralmente meus pais. Quando eles têm a disponibilidade, nesses casos, eles vão junto. Em viagens internacionais também, a gente costuma ir com eles juntos, né? A gente vai em família para facilitar, porque a viagem internacional costuma ser um pouco mais difícil, né? Com mais coisas para cuidar, mais coisas para administrar, alfândega, essas coisas todas, que é sempre bom ter um suporte um pouco maior. Mas semana que vem a gente está indo fazer a nossa primeira viagem internacional sozinhos com o Francisco também. Não é sempre que eu levo essa rede de apoio, quando eu realmente avalio a necessidade disso. Tem muitas viagens, né? A grande maioria das viagens, na verdade, que nós fizemos, a gente fez sempre sozinhos com ele. Então, a gente avalia. Se a gente acha que é uma viagem mais delicada, que a gente vai precisar de um suporte, a gente tenta levar alguém junto com a gente. Quando não precisa, a gente vai sozinhos e geralmente dá tudo certo. Dentro dessa questão da rede de apoio, eu já vou puxar também o meu segundo item. Esses itens não estão divididos por ordem de importância, tá, gente? Só uma divisão que eu fiz aqui para falar para vocês. O segundo item que eu quero falar é a escolha do destino. Muitas vezes a gente escolhe destinos onde a gente tenha já uma rede de apoio, né? Então, como a gente não mora perto da nossa família, a gente tem família em outros lugares do Brasil. E muitas vezes a gente escolhe viajar exatamente para os lugares onde a gente tem família, que a gente pode contar com esse apoio lá e eventualmente até fazer pequenas viagens para locais próximos à cidade onde as nossas famílias estão, que já é uma maneira também de conhecer outros lugares, de respirar novos ares, tendo ali uma base, né, para contar. Então essa também esse também é um aspecto importante. Às vezes a gente tem destinos que a gente pode escolher onde a gente vai ter com quem contar. Independentemente disso, a escolha do destino já é por si só muito importante. Não adianta nada escolher um destino que a criança vai odiar, que não tem nada a ver com a sua família, né? E aí essa é uma necessidade muito particular, né? Porque cada criança é única, tem interesses muito particulares, muito únicos. A dinâmica de cada família também varia demais. Então a gente precisa sempre escolher o destino da viagem levando em consideração todos esses pontos. Qual é a dinâmica da minha família, como que o meu filho se comporta, como é que é a rotina dele do dia, quais são os interesses que ele tem
enfim, como que a gente se organiza, né, enquanto família, quais são também os meus interesses e do meu marido, tentar equacionar tudo isso para escolher destinos que sejam interessantes para todo mundo, que tenham atividades para todo mundo. Então, a escolha do destino é algo realmente muito importante, faz parte da estrutura da viagem, realmente. Importantíssimo, escolha do horário do voo. Isso é muito decisivo. Nem sempre a gente consegue escolher o melhor horário, porque escolher o voo também tem outras variáveis que têm que ser levadas em consideração, como o valor da passagem, mas na medida do possível eu tento escolher os voos que caem em horários de sono do Francisco, ou de soneca, ou de sono da noite, dependendo do tamanho da viagem, para que ele sinta o mínimo possível aquela viagem. O Francisco sempre adorou viajar de avião, sempre dormiu a viagem toda. Para bebês, né, crianças menores, a gente sabe como é importante mamar, tanto na decolagem quanto no pouso, porque isso alivia todo o desconforto que eles possam sentir nos ouvidos. E as crianças maiores, aí já vou puxar o próximo item, que é entretenimento durante o voo. Levar entretenimento suficiente para o tamanho do voo que você vai ter. Mais uma vez, o entretenimento adequado para o estilo de vida de vocês e para os interesses do seu filho. Até os 2 anos eu não usava nada de tecnologia com o Francisco. Então eu levava muitos brinquedinhos que pudessem ter atividades múltiplas, né? Tem alguns brinquedinhos em que a criança tem coisinhas para abrir, puxar, né, apertar, que se desdobram em várias atividades, aquilo rende um tempo com a criança ali interessada naquele brinquedo. Eu levava brinquedinhos assim, priorizava esse tipo de brinquedo para voar. Depois que ele já começou a assistir filminho, né, e ter contato um pouco com a tecnologia, aí eu comecei a colocar primeiro os filminhos do próprio avião e depois, agora que ele já passou dos 3 anos, eu também às vezes deixo ele jogar algum joguinho durante o voo, dependendo do tamanho do voo, porque acaba o entretenimento em algum momento e as crianças nessa fase em que o Francisco tá são muito ativas e para que elas fiquem ali, né, naquela situação, sentadas, se estiverem acordadas, a gente precisa realmente ter algum tipo de entretenimento que seja interessante para elas. Eu tento sempre selecionar aplicativos e atividades que sejam mais produtivas realmente, que incentivem também a imaginação da criança, que não seja algo tão pronto, que não seja um estímulo tão excessivo. Então, o entretenimento durante o voo é algo bem, bem importante, que vai ali juntinho com a escolha do horário do voo, que também vai determinar o quanto de entretenimento você vai precisar, né? Se você vai voar num horário em que seu filho vai estar mais tempo acordado, você vai precisar de mais entretenimento. Se vai voar num horário em que ele está dormindo, você não precisa se preocupar tanto assim com isso. Vou fazer um parêntese aqui nesse universo do voo para lembrar que é sempre bom colocar a roupa mais confortável possível na criança, né? Eu tento colocar roupas que sejam praticamente pijamas assim no Francisco, para ele não ter nenhum tipo de incômodo, desconforto físico durante a viagem. Sling ou carregadores de um modo geral. Eu não abro mão do sling para viagem. Existem slings para crianças já maiores, né? Tem slings que são a partir dos 2 anos e que carregam até 25 quilos. Então é muito fundamental, eu não sei viajar sem sling, especialmente para a função do aeroporto. No dia a dia da viagem a gente acaba não usando tanto, a não ser que vá fazer alguma trilha, alguma coisa mais específica, que a criança não vai aguentar fazer todo aquele caminho, né, andando e que vai precisar de colo e você precisa ter as mãos livres. Então talvez também precise nessa situação, mas principalmente no aeroporto, que você precisa estar com as mãos livres para pegar documento, para passar na alfândega, para carregar bagagem de mão às vezes. Então, e também ali tem um tempo que não é muitas vezes o tempo da criança. Você tem horário, você precisa estar no portão de embarque rápido, às vezes muda de portão e muitas vezes a criança não vai atender aquelas demandas todas porque ela tem um outro tempo. E nessas horas, às vezes, se faz necessário a gente carregar a criança no colo. Se eu for carregar no colo, eu já inviabilizo pelo menos um dos meus braços. E isso no aeroporto pode ser bem difícil de lidar, porque a gente precisa estar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então eu indico demais slings, carregadores ergonômicos, né, que respeitem a fisiologia natural da criança. E é isso, sling não vivo sem em viagem. Outra coisa bem bacana é carregar alguns dos brinquedos favoritos da criança para a viagem em si, né? Porque dependendo do tempo que você vai ficar na viagem, às vezes a gente faz viagens mais longas, para que possa se constituir ali um ambiente mais familiar
em que a criança se sinta realmente em casa. Às vezes esses elementos fazem toda a diferença e um simples objeto que é mais familiar para a criança, que ela tem um apego maior, pode transmitir já para ela essa sensação de segurança nesse ambiente novo que ela vai chegar e que ela vai ter um tempo ali de adaptação, que é rápido. Francisco, cada lugar que a gente chega demora, sei lá, um dia para estar totalmente adaptado, né, no lugar e tá se sentindo mais à vontade. Então é bem rápido assim que essas adaptações acontecem, mas ter objetos que sejam os favoritos da criança, que ela tenha um vínculo emocional com esses objetos, facilita bastante essa adaptação e facilita para que a criança se sinta realmente mais acolhida naquele novo ambiente. Eu sempre fiz isso e sempre funcionou muito bem com o Francisco. Outra coisa que eu sempre carrego são aquelas banheirinhas infláveis. Por quê? Porque às vezes pode ser até uma ferramenta na viagem para a gente conseguir colocar a criança numa atividade enquanto a gente precisa fazer outras coisas, né? Quando a gente está na nossa casa, a gente tem milhares de opções de atividade para os nossos filhos fazerem, né? Mas às vezes, se a gente precisa estar dentro de um quarto do hotel, ou se a gente precisa estar numa casa que a gente alugou e que não tem tantas as referências que a criança tem em casa, ou não tem tantas opções de atividade para ela, é bom a gente ter alguma atividade em que a criança se mantenha por um tempo maior, para que a gente possa ter algum tempo para fazer alguma coisa que seja necessário, né? Seja de trabalho, seja de organização daquele ambiente, o que for. Então, muitas vezes essas banheirinhas infláveis, além da funcionalidade mesmo do banho, elas também ajudam nessa parte de manter a criança envolvida por um tempo maior numa atividade que é saudável, porque ela, né, não tá ali envolvida com nenhum tipo de tecnologia, tá brincando na água, leva uns brinquedinhos de banho também. E às vezes você já concilia as duas coisas, né? Já dá o banho e já aproveita aquele tempo para fazer alguma outra coisa quando você tá ali olhando a criança e resolvendo, de repente respondendo um e-mail, respondendo mensagens que você precisa responder, e que às vezes na viagem encontrar esse tempo para essas questões que são importantes também, né, da administração da nossa rotina, pode ficar mais difícil se a gente não pensa nessas atividades. Então, uma dica que funciona pra gente, né, pode não funcionar para todo mundo, é carregar a banheirinha inflável para utilizar tanto no banho, quando às vezes chega num lugar e que o banheiro não é tão convidativo, que a criança fica com medo de alguma coisa, às vezes acontece. Às vezes a banheirinha, por ser uma coisa mais lúdica, facilita tudo, tanto as rotinas de banho quanto a possibilidade de ter um tempo pra gente resolver as nossas coisas. Outra questão bem importante para que a criança se sinta mais em casa, se sinta mais segura, para que ela não tenha tantas dificuldades de se adaptar em novas realidades, em novas circunstâncias, é respeitar alguns aspectos da rotina da criança que você sabe que são muito importantes para ela. Do tipo, né, no nosso caso, a gente respeita muito os horários do Francisco. Então, horário de comer, horário de sono, horário de soneca, são meio que sagrados, assim. Claro que tem algumas exceções, dependendo da situação, mas na maioria das vezes, mesmo em viagem, a gente tenta respeitar todos esses horários, porque isso facilita demais a adaptação em novos ambientes, né? Ele se sente mais seguro, se sente mais tranquilo, ele vê que ele tá num outro lugar, mas que a rotina dele continua a mesma, ou quase, né? Ou muito parecida, muito semelhante. Isso transmite uma segurança para a criança, ela reage muito melhor e consegue aproveitar melhor a viagem, inclusive. Então a gente sempre tenta estar em lugares onde ele possa dormir no horário da soneca dele, ou ficar em casa, não marcar nenhuma atividade para aquele horário. Essas coisas. Junto com a rotina, tem uma outra dica que é a da alimentação. Claro que cada lugar tem uma alimentação muito particular, muito peculiar e que é super legal provar, experimentar. É riquíssimo, inclusive, para as crianças conhecerem esses outros sabores. O Francisco adora experimentar essas coisas novas que a gente vê em cada lugar, mas é sempre bem importante, eu tenho percebido isso na nossa prática, no nosso dia a dia de viagem, reservar alguns momentos da viagem, né, ou do dia, para ter refeições que sejam o mais semelhantes possível com as refeições que a criança faz em casa. Porque a gente associa muito, né, a comida, os sabores, os cheiros das comidas ao nosso lar, a nossa casa, estar em casa, né? Tanto que geralmente quando a gente chega de volta no nosso país, depois de passar um tempo fora, a primeira coisa que a gente quer fazer é comer um arroz com feijão, alguma coisa assim, porque aquilo
dá pra gente aquela sensação, cheguei em casa. Então a gente sempre tenta buscar lugares, restaurantes, né, ou alguma maneira, ou cozinhar, se for possível cozinhar, alguma coisa que seja do dia a dia dele, em algum momento da viagem, ou em vários momentos da viagem, para que ele tenha sempre essa referência da alimentação, que é a alimentação base, raiz dele. E por fim, é importante também, né, tem sido muito importante para nós escolher atividades que respeitem o tempo da criança na medida do possível, principalmente quanto menores são as crianças. Claro que à medida que elas vão crescendo, elas conseguem ter um entendimento melhor, né, dessas questões do tempo, do horário e de tudo mais. Mas quanto menor a criança, menos ela tem essa ideia, né? Então é bem importante a gente escolher atividades que respeitem esse tempo, em que a gente não tenha que estar sempre correndo, apressando, criando um estresse em torno da viagem e das atividades que a gente vai fazer. Então a gente procura escolher passeios, atividades que sejam mais livres. Se for ter alguma atividade com hora marcada, a gente tenta estruturar o dia para que tudo corra bem naquele horário, né? Então a gente estrutura o nosso dia pensando já em estar prontos naquele horário sem ter que fazer correria. Então a gente já faz as coisas com mais antecedência. De repente, se eu vou ter um compromisso com hora marcada à tarde, que eu preciso me arrumar para ir nesse compromisso, então eu não vou fazer nada hoje de manhã, vou fazer uma coisa mais light, mais perto de onde eu estou hospedada, ou vou ficar aqui mesmo descansando um pouco para poder me arrumar com mais antecedência para cumprir o horário. Se não, a gente tenta fazer coisas mais livres mesmo, mais livres de hora marcada, de cronograma, para que a gente não precise estar toda hora apressando e gerando um estresse dentro da viagem que acaba estressando todo mundo e a criança sente isso também. Então é isso, gente. Essas são as minhas 10 diquinhas de estruturação para viajar com crianças, né? Como que a gente se estrutura, de que a gente se cerca, quais são algumas preocupações que a gente tem aí que ter para que a criança reaja bem num novo ambiente e para que dê tudo certo nas nossas viagens, que a gente possa continuar desbravando o mundo junto com os nossos pequenos, porque é super produtivo para todo mundo. A gente aprofunda os vínculos, as crianças crescem muito nas viagens, aprendem muita coisa. A gente também aprende e visita os lugares por outros olhares, né, quando a gente está com uma criança. E eu acho isso mágico. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sanado aí algumas das dúvidas que chegaram para mim. E se vocês gostaram, curtam aqui embaixo, se inscrevam no canal, porque esses números são muito, muito importantes para o canal continuar existindo, né, pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui. E compartilhem se vocês acharam legal, se vocês acharam que é útil. Compartilhem com outras pessoas também esse vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande!